Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. Interaja com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Lá você pode clicar no botão WhatsApp e formular a sua pergunta e enviar para a gente aqui do programa Espiritismo em Foco. Se você ainda não baixou nosso aplicativo, é bem simples. Acesse o Play Store e nas duas plataformas já estamos caminhando para os 200 mil aplicativos baixados. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez juntinhos para a realização desse programa de debate, programa Espiritismo em Foco, com um convidado hoje especial, nosso querido irmão André Vitório, que é médico e coordenador geral do albergue Paulo Apóstolo, situado na rua Mário Lobo, na Pitanguinha, no bairro Pitanguinha. Então é com muita alegria que estamos aqui com o nosso irmão, agradecendo a disponibilidade dele de estar aqui conosco para dialogar sobre a doutrina dos espíritas, hoje com um tema muito especial, que é a família corporal e família espiritual. Fiquem atentos e, se quiserem, daqui a pouco, postem suas perguntas, suas contribuições doutrinárias, para que possamos enriquecer o nosso programa e dialogar, não é, sobre esta doutrina maravilhosa e consoladora. Boa noite, André. Muito boa noite Olga, Márcio, aos nossos rádio-ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nesse convite nos formulado para conversarmos hoje sobre esse tema tão importante, a família espiritual, a família corporal, e rogamos ao nosso Pai Celestial que abençoe a todos que estão aqui presentes, assim como nossos ouvintes. Rogamos a Nossa Senhora Maria Nazaré que abençoe a todas as mães, assim como ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, que possamos ter uma noite produtiva. Se Deus quiser. Então, queridos irmãos, como sempre fazemos, realizamos a prece de abertura do nosso programa, para que bênçãos de luzes possam recair sobre todos nós, e vamos pedir hoje ao Márcio para fazer essa prece.
nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis-nos cair-nos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, que essa prece envolva todos nós, de muita luz, de paz, e principalmente ao André, que irá iniciar hoje os debates da noite. Agradecemos a Deus, a espiritualidade superior, coordenadora do nosso trabalho, e queremos mandar um abraço fraterno para o nosso amigo Divanildo Pedro, que está do outro lado, com certeza, nos assistindo, nos ajudando, nos inspirando. E hoje o André, ao adentrar aqui a Federação Espírita, se lembrou dele, né? Com certeza ele está sempre aqui conosco, nos ajudando. Então, quero mandar um abraço fraterno a todos vocês do Brasil e do mundo, mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar para vocês sobre o 4º Congresso Espírita Alagoano, intitulado Os Construtores do Amanhã. O congresso se realizará no dia 6, 7 e 8 de julho deste ano, no Centro de Convenções. Façam suas inscrições, as vagas são limitadas. Telefone para contato é o 30220325. Participem dessa grande festa de luz. Que Jesus os abençoe. Então vamos ao tema de hoje: família corporal, família espiritual, com André Vitória. Bem, meus amigos, meus irmãos, esse tema é um tema palpitante e importante nas nossas vidas. A doutrina espírita nos ensina que, ao reencarnarmos, não é por acaso que renascemos em uma família com nossos pais, nossos irmãos, né? E por conta desse renascimento, estão ali reunidos espíritos que estão se aprimorando nesse objetivo primordial da existência corporal, que é diminuir as arestas, melhoria do relacionamento, da convivência, é um aprendizado contínuo. Então, na atualidade, nós temos visto situações familiares problemáticas, daí a necessidade de estudo desse tema tão importante. Relacionamento familiar não é algo fácil, é algo importante de se estudar, de se aprender e de se exercitar os ensinos de Jesus. Em verdade, o Mestre Jesus trouxe há mais de 2000 anos a Boa Nova, onde o mandamento primordial, o amor, onde nós poderíamos resumir isso com a palavra perdão, o amor sendo o perdão, no âmbito familiar se faz cada vez mais importante. Quando vemos famílias se desfazendo, pessoas deixando o lar, porque seria muito importante, né, Olga, Márcio, Rose, né? Boa noite, Rose. Então, seria muito importante se exercitássemos com as pessoas do nosso lar o mesmo tratamento que exercitamos com as pessoas de fora do lar. Em geral, nós vemos, e isso é próprio do ser humano, né? Salvo exceções, porque sabemos que é uma situação, o relacionamento social, em geral, não é matemática, não existe uma regra matemática para dizer é assim, é assado. Embora o Mestre Jesus nos trouxe o caminho, né? Nos legou aqui na Terra o caminho a seguir, onde o exercício do perdão
digamos assim, é o primordial, a primordial atitude a seguirmos. Então, vemos pessoas que, em geral, tratam seus familiares dentro do lar de uma forma ríspida, hostil, e isso, ao longo do tempo, realmente gera situações de desequilíbrio, separações. E, ao contrário, essas mesmas pessoas tratam pessoas de fora do lar de uma forma polida, de uma forma muito educada, como seria bom que tratássemos as pessoas de nosso lar, os familiares que renasceram não por acaso, voltamos a dizer, naquele lar, para se reajustarem, para evoluírem juntos. Sabemos que não é por acaso, né? Pela lei da reencarnação, que estão ali juntos, provavelmente por necessidades do pretérito. Então seria muito bom se todos nós pensássemos nisso e tratássemos uns aos outros dentro do lar de uma forma polida, de uma forma educada, né? Da mesma forma que tratamos estranhos, né? Com alegria, com polidez. Eu às vezes costumo brincar, quando uma pessoa viaja, passa uma semana ou passa um mês fora, quando chega em casa é aquela alegria, aquele tratamento tão bom, né? Mas passa meio-dia, no outro dia parece que volta tudo, né, a estaca zero. Então se reaviva aqueles antagonismos. Bem, meus amigos e meus irmãos, nós sabemos que família corporal é uma coisa, família espiritual é outra, embora façam parte de um contexto onde muitos espíritos, né, muitas pessoas podem estar no mesmo lar, fazendo parte de uma família espiritual e vice-versa, ou ao contrário. Então, é muito importante que raciocinemos e coloquemos a oração e a vigilância nesse contexto para que evitemos tantas separações que vemos na atualidade. Vemos até mesmo no ambiente espírita, lares se desfazendo, enfim, famílias se separando por hostilidades, não é? Por situações que se arrastam há muito tempo. Nós sabemos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que não é proibido a pessoa seguir o seu destino da forma como bem entender. Mas nós sabemos também que toda decisão, todo caminho escolhido, todo plantio, nós teremos que colher mais tarde. E muitas vezes, quando queremos aliviar a cruz que pesa nos nossos ombros, essa mesma cruz, com certeza, nos defrontará mais tarde de uma forma ainda mais pesada. Então, meus amigos e irmãos, essa mensagem que gostaríamos de passar, que tentemos diuturnamente exercitar o perdão, a convivência fraterna com nossos familiares, embora saibamos que muitos não sejamos familiares espirituais, mas no futuro, e é essa a finalidade da vida, nos tornarmos espíritos simpáticos, espíritos amigos, pois somos todos filhos, não é, do mesmo Pai, e a finalidade primordial da vida aqui na Terra, transformar inimizades em amizades. Então, sabemos, por outro lado, que muitas pessoas, às vezes desavisadas, que se adentram na seara espírita, ficam à procura daquela alma gêmea, né?
daquele espírito dos sonhos, né? Que a pessoa acredita que vai trazer a felicidade, como se a felicidade viesse de fora, como se a felicidade viesse de outra pessoa para si. Então é um ledo engano. Em verdade, a felicidade nós devemos conquistá-la no nosso dia a dia, independente de festas, de alegrias mundanas, mas completamente ligado à prática do bem, à consciência tranquila, ao exercício diário da oração, da vigilância. Claro que vivendo no mundo como o mundo nos oferece, mas dando sempre um bom exemplo de espíritas, de cristãos. É verdade, André. Nós sabemos que nascemos na família que merecemos estar. Nem sempre aquela família é aquela do nosso sonho, mas sabemos que precisamos reparar algumas situações do passado em relação àquelas pessoas que se encontram próximo a nós. E por isso é uma bênção que estejamos onde atualmente exercitamos essa arte de viver bem, de conviver. Então, precisamos sempre, diante dessa bússola da paz, que é o Evangelho, aplicar os ensinamentos do Cristo em relação a todas as relações na qual estamos envolvidos, para que tenhamos sempre muita paciência, muita compreensão para com todos aqueles que estão convivendo conosco, porque sabemos que se muitas vezes temos alguma dificuldade de relação, seja com o pai, com a mãe, com a sogra, com a esposa, com o filho, é porque algo não ficou bem resolvido no passado. E agora nós retornamos, devido à misericórdia do nosso Pai, para reparar aquele mal-entendido do passado. E para que isso possa acontecer com êxito, é preciso que nós utilizemos sempre esse mecanismo do amor. E o que significa o amor? O amor incondicional, ele tem a ver com o perdão, ele tem a ver com a paciência, ele tem a ver com o entender a limitação do outro e saber que cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um precisa entender primeiro todo esse processo que está acontecendo com ele, para então ele poder modificar. E Jesus é aquela paciência em pessoa, sempre foi. Então, nas suas pregações, ele não exigia de nós que fôssemos puros da noite para o dia, porque ele conhecia a limitação, inclusive de seus discípulos. Ele sabia o que todos eles iriam praticar em relação a ele, sabia da postura deles, das dificuldades que era romper, inclusive com rituais, com regras estabelecidas pela comunidade que eles viviam. E ele vinha trazer uma boa nova, que era uma lição totalmente diferente daquela que todos estavam habituados a conviver. E para isso ele precisava ter realmente muita paciência. Então ele teve misericórdia para com os nossos defeitos, com as nossas falhas, ainda hoje tem. E que nós tenhamos essa misericórdia para com todos aqueles que convivem conosco, aplicando sempre o Evangelho. Nas grandes dificuldades de nossa vida, de relação, antes de qualquer coisa, é muito importante que nós contemos sempre até 10, antes de pronunciarmos algo que possa ferir e causar um ferimento cuja cicatriz vai ficar lá. Né? Por mais que a gente queira depois reparar, é como um papel em branco que você amassa. Depois que você desamassa, fica aquelas marquinhas. Então é preciso que nós saibamos utilizar o verbo de maneira sábia, de maneira construtiva, de maneira calma e equilibrada, sob pena de nós prejudicarmos o andamento daquela proposta para a qual nós
nos preparamos, que era de reparação, de conviver bem, de conseguir evoluir nessa etapa para a qual estávamos programados. Rosimeire, gostaria de dizer algo? Ou André quer Não, dizer? é isso mesmo. Inclusive, Olga, você falando sobre essa situação da época de Jesus, e Jesus, ele foi hostilizado na sua família corporal, né? Os seus irmãos, como consta no Evangelho, quando chegaram naquela passagem em que ele estava na cruz, ele apresenta a sua família espiritual e a sua família corporal, né? Porque os seus irmãos de carne, os seus irmãos corporais hostilizavam Jesus, né? Então ele deu um exemplo de perdão no momento supremo. Além de perdoar os seus irmãos corporais, perdoou toda a humanidade, né? Mas isso é importantíssimo, o que você falou, de exercitarmos tolerância, paciência dentro do lar. As famílias hoje em dia, vivemos no século XXI momentos de turbulência em todos os níveis, poderíamos dizer assim, social, político, familiar. Sabemos pelas mensagens espirituais, passando por uma fase de transição. É uma fase que demanda muito cuidado, muita vigilância de todos nós, para que não descambemos no mesmo movimento pessimista, derrotista, porque a família é a base, é a célula de uma sociedade. Se pudéssemos falar assim, a família inicial cristã, né, que começou com Maria, José e Jesus, né, que legou o exemplo para o restante da humanidade, todos eles cumpriram suas funções, até onde sabemos. Então, cabe a cada um de nós, enquanto dentro de nossas famílias, exercitarmos esses mandamentos. E conclamamos ao movimento espírita, as pessoas que estão no movimento espírita, a estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e colocarem realmente em prática. Kardec falou: reconhece-se o espírita, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Isso que você tinha falado é essencial, de colocarmos a paciência e a tolerância, e realmente fica amassado o papel. Acontece que nós somos espíritos, não somos matéria densa. Estamos atualmente como matéria densa. O papel vai desamassar. Um dia ele vai desamassar. Por isso que temos que valorizar o tempo. Nós recebemos de nosso Pai um presente que eu costumo falar lá para os albergados, lá no albergue, os moradores de rua. Um dos maiores tesouros que nós recebemos é o tempo. Imensurável esse tesouro. Porque hoje pode haver uma briga, uma discussão familiar de um pai com uma mãe, de um irmão com a irmã, enfim. Mas isso hoje, amanhã, depois, daqui a uma semana, daqui a um mês, isso tem que ser sanado. Nós temos que colocar isso nas mãos de Deus e exercitar o perdão. Claro que o perdão ele é diretamente proporcional ao grau de orgulho, inversamente. Quanto maior o orgulho, mais difícil o exercício do perdão. Então, às vezes a pessoa pode demorar um mês, um ano, mas tem pessoas que no outro dia já está falando com você feliz, alegre, em 24 horas, na mesma hora. Jesus não precisava nem de um minuto, acredito eu, né? Então, nós estamos a caminho e aprendendo a se relacionar melhor, e com certeza temos que estar sempre
cientes de que temos um tesouro imenso ao nosso lado, que é a imortalidade e o tempo que temos. Esse tempo é o que nos propicia e o que nos permite colocar em prática o perdão. Muito bem, é isso mesmo. Meire, quer falar alguma coisa? Sim, eu peguei o barco andando, né? No início, mas assim, toda vez que a gente fala em família, eu penso no planejamento reencarnatório, né? Então, nós, na maioria dos casos, nós planejamos reencarnar na família que nós nos encontramos. Alguns casos vêm compulsoriamente, são espíritos que não querem reencarnar de jeito nenhum, né? Por conta das provas que tem que passar, e eles vêm a contragosto, mas vêm naquela família. E tem famílias, inclusive, que às vezes você não está nem no seu planejamento formar, mas pelos nossos descuidos, né, de atitudes, né, porque por questões sexuais, acaba vindo aquele ser e está formada a família, então vamos assumir, vamos conduzir. Então, qual é o objetivo da família? A família está ligada à lei da reencarnação. Né? É através dela, como o André falou aqui, que ocorre nosso burilamento, que nós aprendemos a amar, né? Que nós aprendemos a valorizar o outro, que nós desenvolvemos o respeito, a compreensão, a tolerância, a paciência, para poder exercitar junto com a grande família, que é a sociedade que nós vivemos, que é o país que nós vivemos, que é o planeta que nós vivemos, né? É a humanidade. É a nossa casa aqui. Então, é a grande casa. Nós saímos de um pequeno núcleo para externar tudo aquilo que nós aprendemos nesse pequeno núcleo no núcleo maior. A família espiritual. A família espiritual. Não é isso, André? Né? Ninguém que está aqui nesse planeta pode dizer que eu não tenho relação com aquele que está aqui. Todos estão energeticamente interligados. Mesmo que você não conheça, que você não saiba quem é que está por trás dessas paredes aqui, os vizinhos da Federação Espírita, nós não sabemos quem são, mas eles estão ligados a todos nós pelo vínculo familiar espiritual. Então, todos que estão nesse planeta, reencarnados nesse momento, com suas companhias espirituais, tem algum vínculo. Tem algum vínculo. Então, é interessante quando a gente pensa nesse lado macro, né? Quer dizer, não vê só o nosso umbigo, quando a gente vê a coisa de uma forma maior. E qual é o objetivo nosso? Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados? Primeiro, o autoconhecimento. Né? O auto, como diz Joana no livro dela, o autodescobrimento. E o outro, o aprendizado do amor. Então, a família é o amor em movimento. Os pais, a família é a primeira escola, e os pais, os primeiros professores. Com certeza. Não é? Então, é onde a gente vai aprender tudo isso que o André falou aqui. É a grande responsabilidade, né? Aprender, inclusive, a perdoar, né? Porque eu sei que existem casos de ódio em família, em que filho não fala com pai, pai não fala com filho, e, né, aquele transtorno todo, porque eles não conseguem sair de si mesmos, sair da barreira do orgulho, né? E passam a vida toda sofrendo, porque eles não são felizes, né? Pessoas que se sentem assim não são felizes. Então, eles passam a vida inteira sofrendo porque não querem dar o braço a torcer, quando poderia harmonizar esse relacionamento. Mas, a maioria das famílias, isso não acontece. Você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 irmãos, ter aquela briguinha, como o André falou, né? E daqui a pouco já estão sentados na mesa, tomando café, comendo alguma coisa, assistindo televisão, porque estão sobre o mesmo teto, e a finalidade de estar sobre o mesmo teto é exatamente isso: conviver para amar. É isso aí, tá certo. Lá no albergue, um momento, desculpe, tá. viu? Não tem problema. Lá no albergue, eu costumo falar com os albergados, que a grande maioria lá são moradores de rua,
homens, né, que deixaram suas famílias, abandonaram. E aí a gente costuma levar vídeos sobre diversos temas, e um dos temas que a gente costuma chamar a atenção deles é sobre essa questão do abandono dos filhos. E toca muito fundo isso, porque eles ficam realmente se perguntando, e a gente faz questão de levar esse tema para abrir mais a mente deles, porque muitas mães ficam, independente dos erros praticados, ficam sozinhas com 5, 6, 8, 10 filhos, numa dificuldade tremenda. E a gente vê que o abandono da família, seja por pais, seja por mães, é uma situação triste, lamentável, podemos dizer assim, para as crianças. E poderíamos também dizer que nós deveríamos, antes de qualquer atitude, colocar aquilo que Jesus nos lembra: façais aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Então, essa mensagem a gente passa para os pais e para as mães, para que se lembrem de que todas as suas atitudes elas vão terminar alcançando os seus filhos, e as atitudes negativas também irão alcançar os filhos. Então vamos tentar colocar em prática os ensinos de Jesus, para que salvemos o nosso lar. Se de repente não temos um lar perfeito, que realmente aqui na Terra é muito difícil ter o lar perfeito. Existe, mas não é a regra. Geralmente o casal, quando olha na mesma direção em todos os pontos, é algo maravilhoso. Mas em geral o casal, um olha para um ponto, outro olha para outro ponto. É como se tivesse, digamos assim, se a gente fosse fazer uma figura de linguagem, duas pessoas amarradas por uma corda, um quer andar para um lado, outro quer andar para o outro, e aí às vezes fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro, como se fosse um cabo de guerra, e termina às vezes não saindo do lugar. Então nós conclamamos, isso eu falo até para mim mesmo, viu? Porque a gente está em aprendizado. A gente conclama todos os casais que estão ouvindo, para que a gente possa exercitar, né, esse olhar e esse caminhar na mesma direção, para que a família possa também caminhar, né, de passos unidos, né? Pois sabemos daquele ditado antigo que a união familiar, a união fortalece, né, o vínculo, o laço familiar. Mas a questão da importância da manutenção do lar unido, né, a gente não pode se esquecer de falar sobre o Evangelho no lar. Daqui a pouco vamos tocar nesse tema. Vamos sim. Vamos fechar com essas dicas de saúde na família, né? E saúde espiritual, saúde física. Com certeza. Que a gente sabe que se nós não formos equilibrados, pais equilibrados, com certeza vai haver essa repercussão, essa onda vai se propagar negativamente para os nossos filhos, e aí a sociedade que a gente tanto sonha de uma sociedade saudável se torna aquela sociedade enferma, né? E quantas crianças e jovens hoje em dia se suicidando, se deprimindo, se drogando, embora a gente saiba que às vezes não tem nada a ver com a educação dos pais, é uma escolha pessoal. Mas, se nós colaborarmos e apresentarmos Jesus para as nossas crianças, com certeza estaremos criando um obstáculo para o mal, porque estamos dando uma base mais sólida para que eles possam resistir a essas tentações que vêm ao encontro deles, né? Mas nós temos uma pergunta aí. Quem é que vai ler essa pergunta? Quem participa com a gente é a Nandinha. Nandinha é de Maceió. Tenho 14 anos, papai e mamãe discutem muito, muitas brigas, choro muito, não sei o que fazer, amo muito os dois, ajudem para que eu possa ser uma criança feliz. Então, Nandinha,
continue amando os dois, orando pelos dois, que com certeza você vai alcançar dias melhores na vida. Jesus nos ensinou a exercitar isso aí, a vigilância, a oração, colocando dentro do nosso lar exemplos do bem, do perdão. Sugiro a seus pais a realização do Evangelho no lar, em família. É um dos momentos sagrados, poderíamos dizer assim, em que a família pode debater seus problemas à luz do Evangelho. Como nós falamos no início, a prática do perdão sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Ela depende da boa vontade, né? A questão do orgulho tem que ser trabalhada, porque quanto maior o orgulho, mais difícil exercitar o perdão. Nós temos que compreender que estamos de passagem aqui na Terra. A vida terrena é um ponto apenas na nossa vida imortal. Somos espíritos imortais. Então, quero passar essa mensagem para os seus pais, se eles não estiverem ouvindo, que você possa passar. Nós somos espíritos imortais. Não foi por acaso que os seus pais se uniram e geraram a família de vocês. Então, salvem essa família, se unam e salvem a família, exercitando o amor que Jesus nos mostrou. Talvez não seja possível, como nós falamos antes, ser uma família perfeita, porque aqui na Terra é muito difícil, talvez não exista uma família perfeita. Sempre vai haver problemas, porque é da natureza de nossos espíritos, nós mesmos trazemos na nossa bagagem necessidades, arestas a serem aparadas, e precisamos exercitar o perdão, exercitar essa convivência diária. Mas um rompimento, qualquer tipo de rompimento, ele é um trauma que, para ser refeito, para ser sanado, ele pode demandar muito tempo, talvez outras reencarnações, outras existências. Então, às vezes, uma cruz que é pesada hoje, ela pode se tornar muito mais pesada no futuro, se a gente jogar essa cruz de lado e romper de uma forma traumática, e no futuro nós com certeza estaremos nos defrontando com isso. Então, sugiro essa realização do Evangelho no lar e a prática do diálogo, da convivência fraterna, né? Sabemos que não é fácil, mas tentar combater esse orgulho ferido, que é o grande entrave, né, para a prática do perdão. Nandinha, também completando o que o André falou, além da prece, do Evangelho, de uma leitura edificante, se você achar que não está conseguindo nesse momento fazer com seus pais, comece sozinha essa prática diária. No colégio, não sei, procure algum profissional, psicólogo do colégio, né, para que possa lhe dar uma orientação também, algo que você possa fazer externamente, algum tratamento psicológico, acompanhamento, para que você possa suportar essa fase. Além disso, chegue para um dos seus pais, aquele que você acha mais acessível, e exponha como você se sente em relação ao que acontece em casa, né? E pergunte o porquê de estar acontecendo isso, né? Proponha uma conversa em família, se for possível, mas não deixe de mostrar a seus pais como você se sente em relação aos acontecimentos, como isso está mexendo com você, entendeu? Olha, diálogo é essencial para tudo nessa vida. Se você não expõe aos seus pais como isso mexe com você, como você se sente com relação, é capaz de eles nem estarem se apercebendo disso diante dos próprios problemas que eles estão enfrentando. Então, é necessário que você chegue pelo menos para um deles, aquele que você acha que vai ouvi-la melhor,
e exponha como você se sente, tá bom? Eu acho que isso vai ser salutar também. E que Deus a abençoe a sua família, e que vocês possam sair desse processo felizes. É isso aí, Nandinha. Eu queria dizer o seguinte, que é muito importante que a gente se proponha a ser uma luz no ambiente que nós estamos. Apesar de você ser muito nova, provavelmente você teria uma missão em relação aos seus pais. Muitas vezes nós estamos num ambiente justamente para ser aquela pessoa propulsora da paz, do amor, do perdão. E você pode tentar realizar esse projeto e fazer tudo isso que Rosimeire aconselhou, o André também. É importante a prática do Evangelho no lar. Você vai perceber, com a realização de um mês dessa atividade regular, a diferença vibratória na sua residência. Mesmo que eles não queiram realizar o Evangelho, seria muito importante que você escolhesse um dia, mesma hora, para fazer o Evangelho e orar pedindo a Pai, a Maria, o equilíbrio da sua casa, da sua família. Com certeza você poderá realizar isso. E outra coisa, tente a ajuda de um centro espírita mais próximo da sua casa, onde você possa fazer um atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, você pode solicitar orações direcionadas à sua família, e essa corrente de luz, com certeza, vai fortalecer, estreitar os laços de família. Temos absoluta certeza que isso é possível de acontecer. E quero lhe parabenizar por estar ouvindo a Rádio Brasil Espírita, tentando encontrar um caminho melhor para você e a sua família. Temos outra pergunta, vamos pedir ao Márcio para ler. É isso aí, participe com a gente, interage através do programa Espiritismo em Foco, pela www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Quem participa com a gente é o Daniel. O Daniel envia para a gente a pergunta através do aplicativo do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita. Existe um planejamento reencarnatório, mas até quando devemos suportar, uma vez que a verdadeira família é a espiritual? Sim, Daniel, boa noite. Como nós falamos no início, relacionamento humano não tem uma fórmula matemática para dizer até quando, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma existência inteira, mas nós poderíamos dizer, de acordo com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mensagens de Emmanuel, Chico Xavier, que tentemos suportar até o limite de nossas forças, que Deus não nos coloca uma carga mais pesada do que possamos suportar, e que, como nós falamos antes, aquela pessoa, aquele familiar difícil, não é por acaso que está ao nosso lado. Tentemos, se não pudermos viver abraçados, os dois, ou as duas pessoas, como irmãos espirituais, mas tentemos exercitar a convivência sadia, a convivência fraterna. Como falamos no início, tratamos muito bem as pessoas de fora. Tentemos tratar as pessoas de casa também muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Servir algo que a pessoa esteja precisando. Perguntar se a pessoa está precisando de alguma ajuda. Fazer pequenos mimos, pequenas coisas que a pessoa vai ver, essa pessoa realmente gosta ou está querendo conviver de uma forma mais fraterna. E aos poucos a gente vai quebrando as arestas, quebrando as amarras. É um primeiro passo. Sabemos que não é o passo definitivo, mas é um primeiro passo. Precisamos caminhar, não é?
para exercitar esse perdão. Às vezes isso pode demorar, mas isso vai acontecer. Eu queria dar uma mensagem também para todos os espíritas em geral, para que nós sabemos que o espírita não é melhor do que ninguém por ser espírita, né? O espírita não é melhor por ser espírita, mas temos uma responsabilidade grande de colocar em prática as lições recebidas, porque são lições assim claríssimas. O Evangelho é muito claro. Então, sob a ótica espírita, essa claridade aumenta mais ainda. Então, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa família e também fora do lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, para que preservemos os vínculos familiares. E essa mensagem eu quero ratificar a todos os espíritos, para onde quer que forem, onde quer que estejam, para que demos bons exemplos do que é realmente ser espírita, né? Porque temos visto realmente em vários ambientes lares se desfazendo, pessoas com exemplos não muito corretos, e isso leva realmente a uma fragmentação do vínculo familiar. E essa justificativa que eu não sei se vocês veem, mas eu via muito isso, uma justificativa de alguns irmãos dizerem: não, mas eu tenho outras oportunidades, tenho outras existências, vou ter outras reencarnações, eu agora não dá para conviver com a fulana ou com o cicrano, na próxima eu me reajusto. Gente, a gente não, volto a dizer, não é por acaso que Deus nos coloca nessa situação. Como o Daniel perguntou, até quando a gente deve suportar? Não existe uma regra matemática. Eu diria, Daniel, que Deus ele está olhando por todos nós. Os fiscais de Deus, que são os guias espirituais e que nos olham diuturnamente, eles sabem o que está acontecendo com todos nós, sabem da situação, sabem da dificuldade e sabem também da capacidade que temos de levar aquela, digamos entre aspas, aquela cruz até o limite, onde o cumprimento da nossa missão, quando encerrarmos quitarmos, digamos assim, o débito que temos com a justiça divina, aí sim, nosso Pai é quem vai determinar, né? Quem somos nós para dizermos que já quitamos um débito, né? Até tem uma pessoa que fala às vezes que diz: não, com essa pessoa eu já quitei todos os meus débitos. Quem sabe? Deus é quem sabe os débitos que nós temos, ou os créditos que temos com determinadas pessoas. Então, enquanto isso, vamos continuar, enquanto estamos aqui encarnados, vamos conviver, perdoar, exercitar o bem, tentar nos melhorar intimamente, porque o exercício de tudo isso depende primeiramente de nós, de nos melhorarmos intimamente, né? É isso mesmo, nós temos que nós temos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório é necessário para a nossa evolução moral. Ela é para que nós exercitemos a paciência e o perdão. Ora, se temos parentes difíceis, muito difíceis, que vivem conosco, é porque era necessário que nós o ajudássemos, talvez devido a processos dolorosos que nós o submetemos no passado e que nós não conseguimos compreender essa dinâmica atual. Por que eu sou vítima de determinada pessoa? Então, nós temos que ter esse cuidado. Mas, tendo essa paciência, essa compreensão, essa resignação, com certeza nós vamos tornar esse fardo mais leve, como nos diz Jesus. Certo? Então,
com relação à família espiritual, nós temos que compreender, quando a gente fala dessa forma, é porque tem determinadas pessoas que nós sentimos uma grande simpatia ao nos aproximarmos dessas pessoas. Porque são irmãos com os quais nós convivemos no passado e estreitamos muitos laços de amor, de afeto, de amizade. E por isso nós temos aquela empatia, aquela vontade de ficar próximo àquela pessoa. E aí a gente chama que essa pessoa ela seja um irmão querido do passado, né? Mas não podemos esquecer que somos espírito. Então, temporariamente num corpo de carne, estamos vivenciando uma experiência, mas a nossa verdadeira casa é a casa espiritual. Nossa verdadeira família é a família espiritual. Márcio, próxima pergunta. É isso aí, quem participa é a Ana é de Maceió, e ela vai fazer a seguinte pergunta: Chico foi separado de sua família, ele errou? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Como saber o momento do rompimento e ao encontro de sua família? Ana, boa noite, né? A primeira pergunta. Chico, não tem nada a ver se Chico errou ou deixou de errar. Ali foram circunstâncias. Foi uma questão de necessidade, né? O pai do Chico ficou viúvo, com vários filhos para cuidar, e ele viajava muito, ele trabalhava, ele precisava de alguém que tomasse conta. E aí as crianças, embora estivessem na mesma cidade, uma cidade pequena, onde elas podiam se ver, foram para a casa de parentes, né, de padrinhos, compadres, enfim. Até o momento em que o pai do Chico casou novamente com uma pessoa muito boa, né? Inclusive a mãe do Chico avisa ele que isso ia acontecer. E essa pessoa, a primeira providência que ela faz é reunir todos os filhos do marido numa mesma casa, né? Mostrando o amor materno que ela tinha, o amor que ela tinha por aquelas crianças, apesar de nenhuma delas terem saído do próprio ventre. Então não é questão de errar, são situações que a gente passa, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus, quando afirmou isso, ele estava no meio de várias pessoas, de uma multidão, e lá se encontrava sua mãe e seus irmãos, né? Seus irmãos de sangue. Quando ele falou isso, não é que ele quis menosprezar nem a mãe, nem os irmãos de sangue, mas ele quis dizer que a família dele ia além da consanguínea, que a nossa família é a família, é a humanidade. A humanidade é a nossa família, somos todos filhos de Deus, né? Todos nós somos espíritos que neste momento estão reencarnados. É isso que significa essas duas perguntas que Cristo colocou para que todos refletissem. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Passando para um conceito de família universal. Como saber o momento do rompimento e o encontro de sua família? Olha, isso daí eu fiquei em dúvida. Rompimento de quê, né? Família vai ser sempre família. A gente se apega muito à questão física, à presença física, ao contato físico. Mas o que envolve as pessoas é o que cada um sente por cada um, né? É o amor, é o respeito, a amizade, a consideração, né? É estar presente mesmo ausente. Então, eu não sei exatamente a que se refere esse rompimento, mas... Será um casamento? A pessoa casar? Rompimento de quê e com quem, né? E assim, geralmente esse rompimento, como o André falou na outra pergunta, esse rompimento deve ser físico. Mesmo que você termine um relacionamento, você deve terminar de uma forma amorosa, com respeito a outra pessoa, sem alimentar sentimentos negativos. Porque ele também, ou ela, é seu irmão ou sua irmã, do ponto de vista espiritual. É isso que importa, é o que nós nutrimos pelo outro. E não se o relacionamento é físico, né? Na concepção da palavra, quando a gente pensa em marido e esposa, né? Homem e mulher, ou se é a nível mental, de sentimentos, que é o que importa.
Então nós devemos cuidar do que sentimos pelo outro, juntos ou afastados. Na verdade, os laços de família são eternos, né? Eu queria só complementar a historinha do Chico aí, porque o Chico, a gente tem que lembrar que ele exercia algumas atividades espirituais e trabalhava ao mesmo tempo. E teve momentos em que a casa da família dele, onde ele morava, vivia sendo visitada por um número muito grande de pessoas. Em razão disso, os familiares disseram que tinham chegado no limite, que não podiam ver a casa deles se tornar um centro espírita, porque as pessoas não tinham hora para procurar o Chico. Era de manhã, era de tarde, de noite, de madrugada. E não era uma ou duas pessoas, era uma multidão de pessoas. Então, não é que o Chico se afastou da família. O Chico nunca se afastou da família dele. Inclusive, o Chico, ele tinha se não me falha a memória, uma irmã ou irmão deficiente que ele cuidou até o final da existência corpórea desse irmão. Quer dizer, ele não rompeu com a família. Os acontecimentos mostraram que ele precisava se ausentar para exercer a missão dele em uma outra localidade, mas ele manteve o contato com a família até o final de sua existência. Então, os laços de família, eles são eternos. E o que caracteriza isso é o amor. Porque a família, é por isso que a gente fala da família espiritual. Quando nós temos amor por uma pessoa, esse laço não se rompe nem com a morte. Ele permanece ainda muito mais estreito quando sabemos que o nosso ente querido não faleceu, apenas mudou de casa, mudou de um plano para outro. E isso é que é a doutrina consoladora, não é, André? Com certeza, porque rompimento dá a ideia de que a partir daquele momento você não quer mais contato com outra pessoa. Isso para nós espíritas não tem sentido, né? A gente aprende com o espiritismo que a gente tem que exercitar o perdão. Se não dá para continuar na convivência diária, mas a convivência, digamos assim, em períodos após semanas, dias ou meses, ela tem que continuar. Mas o rompimento, essa palavra que significa romper, que significa cortar, retirar da sua vida, isso não existe, não tem como, né? A gente, caso ocorra isso, a gente com certeza vai reencontrar essa pessoa mais tarde, seja na mesma encarnação, seja numa futura encarnação, de uma situação ainda mais penosa, mais difícil. Então, não existe essa regra de dizer qual o momento de saber quando devo romper um relacionamento. A gente nunca deve pensar isso no relacionamento. Pelo contrário, a gente deve saber qual o momento que eu não devo mais pensar em relacionamento. Diria que já hoje, a partir de hoje, a gente não deve pensar em rompimento, e sim em perdão, em relacionamento fraterno, e a tentativa diária de diálogo, de exercício da tolerância, da paciência, né? Isso aí, aos poucos, a gente vai tornando um inimigo um amigo, né? Claro que isso não é mágica, não ocorre da noite para o dia, mas é uma prática que tem que ser feita diária, né? Com o auxílio da prática do Evangelho no lar. É isso. Eu me preocupei com essa questão destacada aqui do Evangelho, quando o nosso irmão falou assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, se reportando a uma frase de Jesus. É importante que a gente relembre todo o contexto do Evangelho. Jesus sempre ressaltava a importância de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então seria incompatível se a gente interpretasse: não, eu já fiz e agora a minha família é universal, é a família do mundo. Não é bem assim. Nós não podemos nunca deixar
aos nossos pais ao relento, sem os nossos cuidados, sem principalmente o nosso carinho. Nós, filhos, às vezes temos o hábito de esquecer os nossos velhinhos, de não acolhê-los diariamente, de abraçá-los, de sermos afetuosos com eles. É preciso que nós reflitamos nessa questão. Honrar pai e mãe é cuidar, é ter carinho. Então Jesus sempre criticou os fariseus que achavam e diziam para aqueles que o assistiam que honrar era só depositar uma oferenda no altar e estava honrado pai e mãe. Isso pode simbolizar nos dias de hoje, é só dar um presentinho no Dia das Mães, está aqui um presente, pronto, aí depois nunca mais visita, nunca mais pergunta como está, se os pais estão em dificuldade, bota lá num cantinho, no pior quarto que possa existir da casa e deixa ali só por favor. Não, nós temos que desenvolver o amor, honrar o pai e mãe é o símbolo do amor a Deus. Deus é o quê? O nosso Pai. Será que nós faríamos isso com Deus? Porque se Jesus disse, a cada um que você acolher, a cada um que você visitar, a cada um que você doar, você estará fazendo a mim. Claro que com outras palavras, estou assim resumindo. Tudo que nós fizermos de bom para outra pessoa, você estará fazendo ao irmão de Jesus, ao nosso irmão, ao Filho do Criador, a nossa família universal. Então, a partir do momento que nós entendermos que nós somos uma família, nós não vamos achar ninguém nem feio, nem bonito, nem chato, nem nada. Nós vamos ver que cada pessoa tem o seu tempo de crescimento, tem a sua oportunidade de aprendizado, assim como nós, no passado, fomos criminosos, fomos enfermos mentais, enfermos morais, e estamos melhorando um pouquinho, estamos melhores, mas ainda temos que ter cuidado com as nossas intempéries, nossas imperfeições, que às vezes, quando pisam nossos calos, nós tiramos de dentro uma fera que nem nós sabíamos que existia, mas Deus, nosso Pai, sabe. E aí, como o André falou, muito sabiamente, de que nós não temos condições de dizer que nós já pagamos aquele débito com determinada pessoa ou não, ou já estamos isentos de determinado cumprimento de atividade, de compromisso. Não temos. Só Deus sabe qual é o nosso destino. O que você acha, André? Certíssimo. Em geral, as pessoas hoje em dia, né, nessa fase turbulenta que passa a humanidade, estão preocupadas em não ocorrer a guerra lá na Coreia, a guerra mundial, né, a terceira guerra. Claro que temos que nos preocupar e enviarmos nossas melhores vibrações para os governantes dos países poderosos, nosso planeta, mas de que adianta não querermos uma guerra mundial, mas mantermos o nosso lar numa guerra sentimental, numa guerra, uma disputa para saber quem é melhor, quem é mais, enfim, nesses problemas que terminam afetando os filhos, né? Temos que repensar, né? O bom exemplo ele tem que ser dado, né? E a paz que queremos no mundo tem que se iniciar dentro do lar. Temos que iniciar dentro do lar. Não é só no momento do evangelho no lar. Não é só no momento da prece, mas é no dia a dia, na prática diária, no trabalho, inclusive. Porque quando o pai e a mãe saem para o trabalho, tem que considerar aquilo como uma extensão de seu lar. Se você não se coloca dessa forma e não leva bons exemplos para fora de seu lar, quando você chega, com certeza você vai trazer vibrações que você possa estar trazendo de outros ambientes, vibrações desequilibradas e que vão com certeza afetar o clima espiritual, né, de seu lar.
Então é muito importante refletirmos o que temos feito, né? E fazermos do nosso lar aquele cantinho, aquele local onde você queira estar, onde você, a todo momento que você está fora do lar, você esteja ligado emocionalmente para que você queira voltar, para que você, ao chegar lá, você tenha paz, tenha equilíbrio, tenha um reconforto, né? Uma recarga de baterias. Isso depende de cada um de nós, né? De exercitarmos o bem, a fraternidade, o perdão dentro do nosso lar, entre todos os familiares, entre todos os constituintes da família. Então, pensemos nisso. É só assim que vamos conseguir emitir vibrações boas, pacíficas e equilibradas para toda a humanidade e com certeza assim, em conjunto com a espiritualidade superior, e estaremos colaborando na manutenção da paz aqui no nosso planeta. É verdade, eu me lembro muito, né, de Jesus chamando Pedro para fazer o evangelho no lar, instituindo dentro da família, não é, esse hábito salutar. E é muito importante. Nós sabemos que neste momento muitas pessoas que nos escutam têm problemas em suas residências, têm conflitos, têm questões com drogas, porque sabemos disso, porque vários ouvintes apostaram, relatando, sabe, André, de que o seu lar era um lar que não trazia paz, como fazer para suportar determinadas condições em que se encontravam. A gente sabe que existem as provas, mas conforme a gente já falou anteriormente, a paciência é um grande antídoto. É a luz que vai fazer com que nós nos fortaleçamos interiormente. E estamos, então, chegando ao fim do nosso programa. Estamos muito gratos a André por ter vindo até aqui, a Rádio Brasil Espírita, trazer para a gente suas experiências dos estudos que ele realiza, suas experiências no lar, no albergue, né? O albergue Paulo Apóstolo, no qual ele acolhe vários irmãos que não possuem um lar justamente por esse desequilíbrio implementado por si mesmo. E é importante que nós sejamos partícipes de um mundo diferenciado, de um mundo mais tranquilo. E é nesse sentido que ele realiza também palestra todas as quartas-feiras, não é isso, André? À noite, o Evangelho, para que a gente possa conhecer esse mecanismo de luz que é o Evangelho do nosso Cristo e mudarmos, né? Realizarmos a reforma íntima. Então, Rosimeire, suas considerações finais, por favor. Não, é tudo que vocês já falaram até o momento, né? É a gente ter consciência do nosso papel em família e dar o nosso melhor, porque aí nós estaremos cumprindo com que nós nos comprometemos antes de reencarnar, né? E que possamos ser um exemplo de irmãos em Cristo, em sociedade também, né? Saímos da nossa casa e podemos levar também isso para a nossa sociedade, sendo também exemplos para os nossos filhos, para que eles possam também se tornarem cidadãos do bem, né? O exemplo que está lá no Evangelho, o homem de bem, né? E desejo a todos um final de semana maravilhoso, na paz de Cristo, e que possamos retornar na próxima sexta-feira. Agradeço, gratidão, André, pelo que você explanou, foi muito bom, né? E que Jesus nos abençoe. André. Bom, eu aqui tenho que agradecer a companhia de irmãos e irmãs tão amados e amadas, e gostaria de dizer que estaremos sempre que possível à disposição, e dizer que a todos que estão ouvindo que eu me considero um aprendiz, né? Tenho muitos defeitos e ainda estou na caminhada, como todos nós, acredito,
está nessa caminhada. Se a minha esposa, Dona Juliana, estiver ouvindo, eu acho que vai puxar a minha orelha lá, porque ela sabe dos meus defeitos, e em casa a gente tenta exercitar, né, o Evangelho da nossa forma, em aprendizado conjunto, tentando silenciar quando é para silenciar, falar quando é para falar, né? Mas o importante é nunca abandonar o barco e darmos os nossos melhores exemplos, né? Onde quer que estivermos. E lá no albergue esse trabalho é um trabalho que eu julgo muito importante, porque sabemos que todos nós temos problemas, mas esses irmãos nossos, moradores de rua, eu diria que tem esses problemas potencializados muito mais e que precisam realmente de um apoio. Como nós espíritas temos essa luz nas nossas mãos, então a gente tenta compartilhar esse tesouro do Evangelho, à luz do Espiritismo, com o enfoque da reencarnação, da espiritualidade também, para que possa despertar neles esse outro lado da moeda. E gostaria então de finalizar conclamando todos nós ao exercício do bem, quando houver algum indicativo de separação, de briga, de desequilíbrio no lar, que silenciemos, que coloquemos nossas mentes em contato com nosso Pai Celestial, com Jesus, com Maria de Nazaré, para que suas vibrações possam penetrar no nosso lar, preenchendo todos os ambientes do nosso lar e afastando de nosso lar qualquer entidade que possa querer desequilibrar o ambiente familiar. Então, vamos sempre nos lembrar disso e dar tempo ao tempo, não querer romper, porque rompimentos são traumáticos e às vezes esses traumas, para se reconstruir depois, pode demandar anos ou novas existências que poderiam já estar sanadas, né? Então, uma muito boa noite, fiquem todos em paz e muito obrigado. Eu queria mandar um abraço para Juliane, para o Felipe, para a Marília, para a Maria Lúcia, para a Andréa, para a Dona Ruth, seu Arnon, todos que fazem parte do albergue Paulo Apóstolo, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Quero agradecer a vocês que estiveram sintonizados aqui com a Rádio Brasil Espírita até este momento, a Nandinha e ao Chico de Maceió e ao Daniel do Japão por terem participado com suas perguntas. Quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora do nosso trabalho, a Rosimeira, ao Márcio e todos que fazem a Rádio Brasil Espírita, a Federação Espírita de Alagoas, lembrando a vocês o nosso congresso. Jesus abençoe a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E muito obrigado, André, mais uma vez.